entregar para as autoridades. Mas só que as autoridades o matou, apedrejado. E Saulo estava ali, consentindo. Tiraram as vestes de Estevão, colocaram aos pés de um homem chamado Saulo, esse que se converteu aqui. Tá? Posteriormente ele deveria se converter. Então jogaram pedra. Já pensou? Uma pessoa está pregando aí, aqui nessa praça. Daqui a pouco vai lá um grupo de religiosos e puxa aquele homem, tira o seu paletó naqueles tempos, né? As vestes dos tempos, daqueles tempos, né? Então, não fosse o caso de hoje, trazendo para o caso de hoje, tirava-se o paletó, né? E colocava a pessoa no centro, num determinado lugar, e começava todo mundo a jogar pedra, pá, pá. E ia pegando pedra na cabeça, em todo o corpo, e a pessoa, às vezes um pegava cada pedra grandona e dava aquele pedrada de misericórdia, e abriu aqui Estevão, e as entranhas saíram aos olhos do público, tá? E começou as entranhas saírem, as tripas começou a sair, mas Estevão ali, olhando para o céu, falou assim: eu vejo o Filho de Deus de pé, né? Eu vejo Jesus, o Filho de Deus, no momento daquela agonia. Mas Estevão falou assim: Senhor, não lhes impute esse pecado, eles estão me matando, pensando que estão fazendo favor, me matando, me perseguindo por causa do Evangelho. Mataram Jesus, agora eles querem matar os seguidores de Jesus, querem matar os crentes, achando que os crentes são seita, né? Estão aborrecendo, estão trazendo doutrina, atrapalhando a nossa religião, a nossa seita. Olha quantas pessoas estão se convertendo ao cristianismo, então nós vamos acabar, vamos perseguir, né? E assim eles fizeram. Mas só que um certo homem, tá? E um dos religiosos pediu carta para os sacerdotes para que fosse lá para a Síria. Síria, capital, lá para Damasco. Damasco é capital da Síria. E diz Jerusalém, da onde ele saiu, até Damasco, era um espaço presta atenção, de 215 quilômetros. Tá? Já pensou 215 quilômetros? Calcula aí. É quase a metade do Rio de Janeiro, indo daqui para Itajubá, para o do sul de Minas. Tá? É mais ou menos. E essa caminhada durava-se quase uma semana. Uns iam de barcos. Mas Saulo saiu de Jerusalém para a capital da Síria, para Damasco, para prender os crentes. Ele saiu de cavalo. Eles foram cavalgando, foram andando. Um dia, 12, andava assim, em tempo, em légua, talvez 50 por dia. Depois mais dormiam, né? Lá armava suas tendas, daqui a pouco se levantava de novo e seguia a jornada. 215 quilômetros é muita coisa, é 2 vezes daqui em Bertioga. Você vai em Bertioga, 120 quilômetros aproximadamente. E você vem para Bertioga, então daria 200, é mais ou menos isso. Ida e volta para Bertioga, lá para o litoral, lá passando, vai e volta. Esse é o espaço de Jerusalém para a Síria, tá bem? Amém? Então era um período longo, uma caminhada, uma jornada longa. Era dias andando de cavalo, e tudo isso, irmãos, para prender os crentes,
lá em Damasco, porque tinha as sinagogas, e nas sinagogas os crentes se reuniam para ouvir a palavra de Deus nos sábados. E Paulo sabia que muitas sinagogas se encontravam, tinha muita sinagoga lá na Síria. Então ele foi lá para entrar nas sinagogas, na igreja, para prender os crentes, para puxar pelos cabelos as mulheres, os homens, puxando, amarrando pelos cavalos, né? E levando alguns de volta para Jerusalém, para prender lá em Jerusalém. Você viu que tribulação terrível naquele tempo, tá? Logo nos primeiros anos de que a igreja começou a se divulgar, nos primeiros anos, a igreja ainda, a maior parte daquelas pessoas eram recentes, eram novos convertidos, tá? E começa essa grande tribulação, tá? Então aqui nós vamos ver que ele consentia, antes ele consentiu na morte do Estevão, e agora ele pede carta para ir a Damasco, na capital da Síria. Vamos ler o primeiro texto, pastora Quitéria, por favor. A partir do versículo 1. Isso. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Chegando aonde? Damasco. Perto. É bom você ler, tá? Vamos respeitar as vírgulas. E indo no caminho, aconteceu que, chegando o quê? Perto de Damasco. Perto de Damasco. Perto da capital da Síria. Eles houveram já andado 215 quilômetros, uma jornada. Então, perto de Damasco, subitamente, de repente, o que aconteceu? Subitamente o que? O cercou, né? Um resplendor de luz no céu. Subitamente, de repente, quando eles estavam ali, já faltando o que? Alguns quilômetros, né? Pouco próximo do lugar aonde ele queria chegar. E foi ali que Jesus teve o encontro com ele. De repente uma luz aparece, do nada, do céu, e vem ao encontro dele. E ele cai do cavalo cego, completamente cego. Ele fica ali no chão, sentado ou deitado, como queira. E ali ele ouve alguém falar com ele, sair aquela voz de autoridade, o repreendendo. Vamos ver aqui o próximo versículo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha aqui, irmãos, dentro desse versículo, olha quantos exemplos nós podemos tirar daqui. E caindo ele em terra, ele estava onde? Em terra, deitado, caiu, cego. Ele ouviu, primeiro ele viu a luz fez com que ele ficasse cego. Ele cai do cavalo, o cavalo se assusta, e Saulo lá caído, em terra, deitado, cego. Aí, e caindo em terra, ouviu uma voz. Aí ele ouve uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha aí a voz vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha o que Jesus falou: Saulo, Saulo. Jesus o conhece. Jesus está lá no céu.
mas Ele conhece tudo que acontece aqui nessa terra. Ele não fez assim, psiu, ei psiu, quem é você? Ah, meu nome é Saulo. Não, Ele diz assim, Saulo, Saulo, você é Saulo, e por que tu me persegues? Então eu quero informar aqui, meu irmão, que Jesus conhece o nome de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Por isso é bom você se apresentar, Senhor, eu sou fulana, não se esquece de mim. Ah, eu te conheço, fulano. Eu te conheço, eu sei quem você é, mas não se esquece de mim. É uma forma de você chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus conhece você pelo nome. Amém. Ele conhece a sua identidade. Ele conhece o seu esposo, o seu filho, a sua filha. Ele conhece aonde você trabalha. Ele sabe aonde você reside. Nós vamos ver aqui, não agora, mais para frente. Você vai ver que Jesus vai revelar aonde ele se encontrava hospedado. Jesus fala assim, ele está lá hospedado numa casa de um homem chamado Judas. Não é esse Judas, não tem nada a ver, né? Muitos homens se chamavam Judas. Judas, esse nome é derivado de louvor, não quer dizer traição, não quer dizer nada. O Judas, o que traiu Jesus, que manchou esse nome. Mas o Judas, os demais Judas eram uma bênção. E tinha lá um homem chamado Judas. Tá? Hoje em dia ninguém quer colocar mais o nome de Judas, nem Caim, né? E nem outros nomes aí, porque esses nomes foram manchados. Então o nome Judas é um nome abençoado. Tornou-se maldito por causa do discípulo que traiu Jesus. Quando se fala Judas, o traidor, quem é que queira colocar o nome do seu filho de Judas, de Caim? Ninguém. Amém ou não, amém? Aí ele vai, então chama o perseguidor de Saulo, Saulo. Vamos ver aqui o exemplo, mais algum exemplo. Quando alguém, a sua mãe, alguém chama você por 2 vezes, presta atenção, é porque a sua mãe ou o próprio Deus está te chamando a sua atenção, porque o caminho, a decisão que você tem tomado não é um caminho bom, não está legal. Você precisa se despertar. Lembra quando a criança faz alguma pirraça, ou quando ela quer fazer alguma coisa, ou quer sair sozinha, ou quando ela está fazendo bagunça, o que você falava com a sua criança? Qual o nome da sua criança? Quantas vezes você chamava aquela criança? A atenção daquela criança, né? Quando era Raquel, a gente falava assim, Raquel, Raquel. Aí ela, opa, já estou sentindo que tem alguma coisa errada. Minha mãe está me chamando, né, dessa forma, ela não me chama dessa forma. Ela só chama Raquel. Raquel, vem cá, Raquel. Mas quando fala assim, Paula, Paula, é porque tem alguma coisa errada. A mãe está chamando atenção. Então, o Saulo estava cometendo coisas erradas. Ele precisava ser chamado a atenção. E é bom quando Deus te chama a atenção. Não fique triste quando Deus te chama a atenção, porque Ele quer o teu bem. Ele era um perseguidor e Jesus falou, Saulo, Saulo, eu estou vendo o que você anda fazendo, Saulo. Olha aí você perseguindo a minha igreja, Saulo, causando pânico na minha igreja, Saulo. Saulo, Saulo. Aí Jesus completa, por que me persegue? Por que eu fiz com você? O que meu povo, você está perseguindo o meu povo? Você está me perseguindo. O que eu fiz para que você me persiga? Mas humanamente, para o outro lado, Paulo disse, não, mas eu estou perseguindo os crentes, porque os crentes estão tirando adeptos, estão pregando que Jesus
é o Messias, é o Salvador, né? Mas o Salvador não é esse Salvador, esse Jesus aí, a forma que ele morreu. Nós esperávamos que esse Messias nos tirasse com a espada do jugo dos romanos, mas ele vem pregar amor, perdão, e agora morre numa cruz. Esse daí não é o Messias, esse daí é um impostor. Por isso que eu estou perseguindo. Mas quando Jesus se apresenta dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta assim, próximo versículo. E ele disse: quem és, Senhor? Saulo pergunta assim: quem é, Senhor? Quem fala comigo? Lembra que Saulo estava deitado, caído, cego. Mas ele conversava, ouvindo a voz, conversava dizendo: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pastor, Jesus se identificar, se revelar, tá? Jesus se apresentou. E quando Jesus se apresenta a ele, naquele momento ali, certamente ele começou a raciocinar a besteira que ele estava cometendo. Então aí ele deve ter pensado assim: então esse que eu estou, aquele que morreu na cruz é Jesus, é o Messias, é o Salvador. Eu não sabia, eu pensei que fosse um impostor. Então esse que o povo de Israel esperava já veio, já fez a obra, e agora eu estou aqui do lado de fora e ainda perseguindo esse povo. Aí ele caiu na realidade. Jesus, o Senhor, veio realmente em forma de Deus, em forma de Senhor e Deus. E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os agrilhões. Você sabe o que quer dizer agrilhões? É uma bola cheia de ponta de ferro, tá? Sabe aquela, para quem conhece, mamonas, não é assim, de espeto? É mais ou menos isso. É uma bola cheia de espeto, tá? Com ponta de ferro. Então Jesus estava dizendo assim: Saulo, mexer com a minha obra, me perseguir, é a mesma coisa que você estivesse dando um murro nesta. Você vai se machucar. Amém? Glória a Deus. Está dando para entender? Amém. Se você continuar a der mais um soco, você vai se machucar como se machucou. Ele teve que cair no cavalo. Agora Jesus provocou aquilo para quebrar o orgulho. No primeiro versículo fala, ele respirava o quê? Ameaças. Ameaça, ódio dos cristãos. Vamos acabar com esses cristãos. Eu vou lá para Síria, vou lá para a capital, vou entrar na sinagoga, vou fazer uma arruaça. Já matamos aqui o Estevão, o diácono da igreja, agora nós vamos continuar, vamos matar, vamos destruir, tá? E ele era religioso. Ele era religioso, viu? Irmãos, quando o diabo cega as pessoas, tá? O diabo vai cegando as pessoas, tudo contra. Por que o diabo cega as pessoas contra a gente? Porque o diabo, irmãos, o negócio do adversário é provocar Jesus. O nome dele não é adversário, ele é adversário de Jesus, ele é adversário do Espírito Santo, ele é adversário de Deus.
Então ele faz de tudo. E ele vai em cima dos crentes, em cima da humanidade, para provocar a Deus. Ele não pode contra Deus, então ele vai em cima dos crentes, da humanidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem nada para oferecer a ninguém. A única coisa que ele tem para oferecer é ódio, é vingança, porque ele foi expulso do céu. Ele não tem mais compromisso com Deus. Ele agora é trevas, príncipe das trevas. Jesus é o príncipe da luz, é o Senhor. E agora Satanás é das trevas. Trevas não combina com a luz. Amém ou não amém? Amém. Então você vê aqui, tá? Duro é para te recalcitrar contra os agrilhões. Você vai perder. Perseguir a minha obra, você vai perder. E ele cai por terra, porque Jesus tinha um plano na vida de Saulo. E Jesus estava quebrando Saulo, quebrando o orgulho, tirando toda a vaidade, tá? Quebrando Saulo, quebrando a natureza dele. Ele se humilhou, ele estava humilhado, cego, no chão, e perguntando: quem és tu, Senhor? Agora ele começa a respeitar a voz, tá? O orgulhoso, ele não se dá por respeito, ele tem orgulho, ele tem a sua vaidade, prepotente. Tem gente que é dessa forma. Saulo era dessa forma. E para que Saulo se convertesse, olha a obra que Deus fez. Quebrou, cego, caiu do cavalo, e ouve uma voz dizendo: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está me perseguindo. Você está interferindo no meu trabalho, na minha obra. Eu dei meu sangue por esse povo, e agora você está querendo destruir. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Mexer com a minha obra é como se estivesse se ferindo em ponta de faca, em ponta de agrilhões. Próximo versículo, por favor. E ele, tremendo e atônito, disse... Agora o perseguidor já estava o quê? Tremendo e atônito. Meu Deus, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz, olha o que eu venho provocando. Eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que eu estava perseguindo os crentes, que os crentes eram de Jesus, que Jesus é Deus, é o Messias. E veio aquele monte de pensamento. Sabe quando vem tudo assim à tona na sua mente, você pensando um monte de coisas muito rápido, veio um monte de pensamento. Paulo se encontrava desta forma, meu irmão. Versículo 1. Senhor, que queres que faça? Aí ele começa a chamar Jesus. Eu sou Jesus. Jesus se apresenta a ele. Aí ele fala: Senhor. Agora já não é mais um nazareno, tá? Já não era um impostor, já não era aquele Jesus que foi morto na cruz, tá? Agora Saulo chama ele de Senhor. Senhor. E o que o Senhor fala para ele? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele estava muito próximo da cidade. Jesus falou: levanta daí. Está no chão, levanta. Agora entra na cidade. Porque ele perguntou: o que eu devo fazer, Senhor? Então você vai levantar daí desse pó, você vai entrar na cidade. A cidade estava muito próxima, talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros. Ele senta de novo no cavalo, mas ele estava sendo guiado já, porque não enxergava mais nada. E manda ele entrar na cidade. Vai para a cidade, vai para o lugar onde você continua a sua jornada. Só que ele continuou a jornada, mas ele já não era mais aquele que, cheio de orgulho, prepotente, já estava totalmente o quê? Quebrado, o vaso quebrado. Amém ou não amém? Amém. Quando você estiver dentro de uma situação, e você ora, e você clama, e você pede,
Presta atenção que Deus, de repente, está quebrando o vaso. Deus está quebrando, está tratando com você para o teu próprio bem, tirando aquilo que se encontra em excesso, porque nós nascemos imperfeitos. Todos nós nascemos imperfeitos, cheio de defeitos, cheio de problemas, conflitos. E nós precisamos ser tratados por Deus. Há um momento que você precisa ser orientado. Tem um momento que você precisa ser tratado, repreendido. E com Saulo não foi diferente. Saulo precisava de ser quebrado. Se um servo de Deus, o qual ele tem chamado para a sua obra e tem escolhido, se você se considera servo de Deus, presta atenção, um dia você vai ser tratado e você saberá que é o Senhor Deus que está tratando com a tua vida para o teu próprio bem. Amém? Amém. Porque nós vamos entrar no céu, mas o Senhor Deus tem nos preparado, tá? Ele tem nos preparado. Eu não posso entrar no céu de qualquer maneira. Eu tenho que me converter. E muitas vezes na palavra eu tenho me convertido em muitas áreas eu me converti lendo a palavra, mas outras vezes eu tive que passar por provas, necessidades, lutas, enfermidades, vergonha. Teve uma vez que eu passei por uma vergonha tão grande, mas o nome de Jesus foi glorificado porque eu fiquei calado. Presta atenção quando eu vou falar. Não vou citar o nome da pessoa. Eu também não posso citar muitas coisas para a live vai para o mundo todo, né? Então presta atenção. Eu estava no ponto aqui vendendo, fazendo minhas vendas. Uma certa pessoa evangélica, não vou citar nome. Eu vendia mercadoria, um preço legal, porque eu estava chamando as crianças para comprar aquela mercadoria, tantos por tanto, e a pessoa estava vendendo mais afastado assim, de uns 50 metros, né? Vamos dizer daqui ali naquela esquina. Aí começou as crianças comprando, só que aquela pessoa falou assim: puxa vida, aí agora todo mundo vai na barraca dele, não vem na minha. Sabe o que essa pessoa é? Pessoa evangélica. Sabe o que ela fez? Saiu de lá, fez assim, ó, na minha barraca, espalhou todas as minhas balas e a barraca no chão. Diante de Deus, minha esposa ficou sabendo disso. Irmãos, os barraqueiros com pena de mim vieram tudo assim: mas ela não pode fazer isso com você, mas ela não é irmã e você não é irmão, para que fazer o negócio? Catando as minhas balas ali do chão, colocando tudo ali, colocamos tudo direitinho, e ela espraguejando: por que você? E não sei o que, não vigiou a pessoa, deu lugar ao inimigo, tá? Eu fiquei quietinho, não falei nada. As pessoas ficaram atônicas: mas você não fala nada. Eu fiquei humilhado, quebrado, tá? Eu entendo que essas humilhações vêm de Deus, Deus permite. Amém ou não, amém? Amém. O negócio é você suportar, irmãos. Fica quieto, deixa Deus trabalhar. Não fique buscando, né? Querer se levantar, discutir, né? Chore no seu cantinho, você tem todo o direito de chorar. Chore, lágrimas. Quantas vezes eu derramei lágrimas quentes, porque meu patrão falava assim: esse menino, depois que entrou para a igreja, parece que agora ele só sabe ir para a igreja, né? E começou a me humilhar todo dia era humilhação, e as minhas lágrimas desciam quentes. Eu sentia como se fosse fogo descendo, né? Mas o Espírito Santo de Deus sempre me consolando, sempre falando comigo. Isso é que é legal. Amém ou não amém? Amém. Consolando. Deus falou assim: presta atenção no meu coração, tá? Fique na sua posição.
porque eu vou te tirar daqui e eu estou te experimentando, porque eu tenho uma obra contigo, para que você, no momento, aí Deus começou a me dar entendimento, para que no momento que você estiver na minha obra e a coisa estiver apertando, problema, dificuldade, que você sabe aguentar. Desde agora eu estou te treinando a passar por muitas dificuldades, aflições, para que você permaneça na posição que eu te coloquei. Amém? Amém. E Deus me tirou. Meu patrão chegava assim: menino, o que você tem que eu não consigo te mandar embora? Eu já fiz de tudo para te mandar embora, eu não tenho forças para te mandar embora. Eu gostaria que você fosse embora daqui, que você pedisse as contas, porque eu não tenho forças para te mandar embora. E o Espírito Santo de Deus, aí eu lembrava: permanece, porque eu vou te tirar daqui e vou te levar para a minha obra. E eu pedi as contas e fui direto para a obra de Deus. Amém? Próximo versículo: levanta-te, volta aqui por favor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aí ele vai para um lugar, uma residência de um certo homem que a Bíblia não revela se era crente ou não. Certamente, claro que não era crente, imagine, né? Se ele fosse para cá de crente, fazer o quê? Que ele foi para perseguir. Então ele foi para uma pessoa que não era evangélica, mas essa pessoa, essa casa onde ele estava hospedado, era um homem que se chamava Judas. Talvez era conhecido, religioso, da mesma seita de Paulo. Vamos ver aqui, próximo versículo. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Continua. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Ele o quê? Levantou-se da terra. Ele estava caído. Jesus o lançou na terra, o quebrou. Ele teve que ir para o pó, se desmanchou todo, para depois Jesus começar, tá? Vaso quebrado. Você pega o vaso, você quebra ele todinho, moe o vaso, desmancha o vaso todinho, fica caco, fica o pó. Aí ele vai lá e remonta o vaso todinho, tá? Fique sabendo, quando você está sendo provado, Deus está quebrando o vaso para fazer de você um vaso novo. Amém. Um vaso de bênção. Você vai ter paciência, você vai ter mais amor, tá? Você vai ser uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais abençoada, tá? Mais amorosa para as coisas de Deus, mais obediente, volto a dizer, tá? Vaso, Deus precisa quebrar o vaso. Ele já me quebrou em várias vezes, tá? Então quando ele estiver tratando com você, entenda que você é um vaso que precisa ser quebrado, porque ele quer fazer um vaso bonito, um vaso perfeito, porque nós nascemos, volto a dizer, cheio de problemas, cheio de defeitos, tá? Nós nascemos de descendências de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, cheio de problemas, cheio de conflitos. E a carne, a nossa carne é cheia de problemas, cheia de conflitos. Então Jesus, ele veio para fazer de nós vidas, vasos novos, bênçãos, para que você leve esta bênção para outras pessoas, que você seja uma bênção. E para que você venha a ser usado por Deus como vaso, como bênção, primeiramente Deus ele vai te quebrar e fazer um vaso segundo a utilidade que ele te ofertar. Amém? Glória a Deus. Nós temos vaso aqui, tá? Esse aqui é um vaso. Vaso de quê? PVC. Tem vaso de barro, tem vaso de prata, mas também tem vaso de ouro. E esse Saulo, ele seria um vaso, mas um vaso não de barro, um vaso não de prata, mas ele seria um vaso de ouro. Aleluias.
Porque ele haveria de pregar a palavra de Deus para sacerdotes, para reis, para príncipe e também para nós, gentios. Ele haveria de ser usado. A quem muito recebe, a quem, como é que fala? A quem muito o quê? Recebe, muito é exigido. Exigido. Você recebe, você está recebendo de Deus, então Deus ele vai te exigir mais. Então ele é um vaso de ouro e precisava ser quebrado, precisava ser lapidado. E quando Deus começa a usar, ele se torna uma bênção, vaso de bênção, vaso valoroso. Aleluia! Deus quer fazer de cada um de nós um vaso valoroso, vaso perfeito, vaso que tem utilidade para a obra do Senhor. Se você quer ser servo de Deus, serva do Senhor, mas não quero pregar não, você precisa ser um vaso novo. Você precisa ver o tratamento do Senhor na sua vida, porque Deus quer que esse vaso não somente brilhe numa mesa, mas que brilhe também lá no céu. E Saulo levantou-se em terra e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Próximo versículo. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Ou seja, ele levantou um jejum diante do Senhor. De todas as besteiras que ele fez, e sendo ele quebrado, sendo ele lançado por terra, ele viu a besteira, aí ele se converte. Ele começa o quê? Orar, jejuar. Nós vamos ver que ele estava orando. Ele aqui fala sobre jejum, mas o próprio Jesus vai dizer, ele está na casa de um homem chamado, volto a dizer, um homem chamado Judas, e ele está o quê? Orando. Próximo versículo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levante e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Um homem de Tarso. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. Aleluia. Orando ao Senhor, se converteu ao Senhor. Muitas vezes é necessário que Deus te quebre a pessoa, para que a pessoa se humilhe e se volte para Deus. Tá? Quem diria que ele um dia ia orar e jejuar para Deus, em nome de Jesus? Deus precisa ter uma experiência com você, para que você se volte para o Senhor, porque você foi escolhido. Deus tem negócio com você, tanto nessa terra como salvação. Deus já preparou morada. Nós temos morada lá no céu nos aguardando. Nós precisamos tomar posse dessa morada. Um dia nós vamos morar no céu. Um dia nós vamos morar no céu. E de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Próximo versículo para terminar. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão. Saulo estava cego, mas ele, Saulo, em uma visão, ele teve visão, mesmo cego, ele teve visão. Ele viu que um certo discípulo de Jesus, chamado Ananias, que morava também na capital ali da Síria, nos termos ali. Aí Jesus vai lá e fala assim, ó, Ananias, discípulo de Jesus, vai lá na rua direita, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Já leu rua direita? Ainda não. Já leu rua direita? Volta lá na rua direita. Lê de novo. E disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Aleluia, irmãos. É isso que eu quero
que você saiba que Jesus sabe aonde você mora. Você é serva do Senhor. Você é filho de Deus, minha irmã. Aonde quer que você vá, Deus sabe a tua residência. Deus sabe aonde você trabalha. Deus sabe de todas as coisas. Vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas. Olha, conhece até um amigo lá, aquele que haveria de hospedar Saulo, de Judas, por um homem chamado Tarso. Chama-se homens de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Agora continua. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Ananias era o discípulo de Jesus. E Saulo, cego, viu o discípulo de Jesus vindo na residência para orar por ele, para que ele recobrasse a sua visão. Continue lendo e nós vamos terminar, porque já está em cima da hora. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. O Ananias falou assim: mas Senhor, como que eu vou na casa de Saulo, lá nessa residência, lá onde ele está hospedado? Esse é um perseguidor, trouxe carta aqui para nos prender. Aí a voz de Jesus em revelação fala para o discípulo para o Ananias, que era discípulo de Jesus, servo de Jesus, obedecendo a revelação de Jesus. Continue. 14. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Continua. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E Jesus está conversando com o servo dele, o Ananias, o discípulo de Jesus. Vai, não se preocupa não, Ananias. Isso é tudo em revelação, irmão. Jesus estava na glória, revelando ali, falando. Vai, esse daí é um escolhido, eu escolhi. Ele é um vaso escolhido. Ele vai levar a minha palavra. Continue. Disse-lhe, porém, o Senhor: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quando ele entra na residência em que Jesus houvera revelado os discípulo do Senhor Jesus, o Ananias, quando ele bate na porta, aí tem um homem que se chama Saulo de Tarso. Aí o Judas falou: é sim, está aqui, ó, só que ele está mal, ele está lá orando, está cego. Não sei o que aconteceu com ele, que ele veio para cá, né, com uma missão, agora está cego, está orando 3 dias lá, né? Aí Saulo falou assim: esse daí era o homem que eu recebi revelação, ele vai orar por mim, eu vou passar a ver. Aí o Ananias entrou, orou, o abençoou, levou Saulo ao batismo nas águas. Saulo foi batizado, né? E o que mais? E a voz, cheio do Espírito Santo. E ele depois, após ser batizado, então ele tem as experiências. Ele também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas a graça é que Ananias fala assim: irmão Saulo, irmão Saulo. Amém, glória a Deus. Aquele que se converte é chamado o quê? Irmão. Por que irmão? Por que nós somos considerados irmãos? Nós somos irmãos porque nós somos de uma só fé. Nós somos recebemos de uma só fonte, tá? Nós somos um povo, nós somos irmãos na fé. Irmão não é irmão de igreja, não, é irmão na fé, porque você crê naquilo que eu creio. Nós temos o mesmo Deus, então nós somos irmãos. Irmãos é comunidade, é um povo comum. Amém? É um povo que tem o mesmo ideal.
Por isso que os irmãos têm que respeitar uns aos outros e ajudar uns aos outros, porque o nosso objetivo é o céu. Irmão Saulo colocou a mão sobre ele e daqui a pouco ele está vendo tudo. E aí ele começa a fazer a obra. Se Deus quiser, nós vamos dar sequência a essa mensagem, mostrando que Paulo começou a pregar. Aí houve uma controvérsia. Mas espera aí, veio aqui na Síria com carta para prender e agora está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor? Esse homem está doido. Vamos acabar com ele. Os inimigos, aqueles que davam apoio a Saulo, ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Messias. Opa, pera aí, o que você está falando? Então você vai morrer. Você já não é mais do nosso. Passou para ele, para os nazarenos, então você vai morrer. Olha a cegueira espiritual. Se alguém te perseguir, se alguém falar mal da sua fé, como já falaram quando eu era novo convertido, pessoa da minha casa, da minha família, fique quietinho. Porque todos os que falaram mal, aqueles que eram de conversão, que Deus tinha um plano, todos eles se converteram. Amém? E os que não quiseram, coração duro, morreram nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias. Morreram sem Jesus. Alguns foram poucos, mas a maior parte, ou seja, todos os meus irmãos, se converteram. Os que não quiseram se converter, através do meu testemunho, de início, me perseguiram. Depois, abriram guarda. Não, ele que tem razão, ora por mim, aquela coisa maravilhosa, né? Aquele testemunho, ora por mim, não, tal, aquela coisa tudo. Abaixaram a guarda. E eu não ia julgar em rosto o que fizeram contra mim, me perseguiram. Eu não ia lançar em rosto, tá? Mas aí eu orava, testemunhava, Deus fazia obra, orava, Deus curava, sinais, aí eles começaram a respeitar. Amém ou não amém? Então, é Deus que faz a obra. Irmão Saulo, tá? Um dia, aqueles que se perseguiam te chamarão também irmão. A mesma fé contigo, tá? Para a glória do nosso Deus. Deus te deu a oportunidade de converter, vamos ficar de pé. Ele também vai oferecer oportunidade para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua tia, e para o seu esposo, para a sua esposa, para todos. Ele vai oferecer oportunidade, em nome de Jesus.